Olá, nós somos do Teologia Ortodoxa Reformada e Afins e hoje o nosso assunto que será começado é sobre igreja. Nós vamos fazer aqui uma playlist de pequenos vídeos que vão começar do mais simples para o mais complexo sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. Então o nosso papo começa aqui sobre igreja dentro da parte da teologia sistemática que se chama eclesiologia, a doutrina, o estudo, as concatenações sobre o que é igreja. Bom, eu vou levar em consideração aqui que a teologia ou as teologias no nosso meio, igreja brasileira, já é algo praticamente quase dado. Então nós temos teologias católicas, nós temos teologias protestantes, teologias evangélicas, nós temos teologias de igrejas ortodoxas de rito bizantino, cópita, enfim. Assim como existem vários tipos de cristianismos dentro do cristianismo, nós temos vários tipos de teologias cristãs dentro da teologia em si. E nós temos eclesiologias no meio das diversas denominações cristãs que existem pelo mundo e que existem aqui no Brasil. Bom, qual foi a primeira vez que esse termo igreja é usado? Foi dentro das Escrituras Sagradas? Foi dentro do Antigo Testamento? Dentro do Novo? Quando é que isso começa? Não foi dentro da Bíblia a primeira vez que se usou o termo eclesiologia? Então, coisas como essas nós vamos estar tratando daqui para frente até chegarmos às realidades, às práticas, aos empreendimentos que tratam de igreja brasileira, seja referente à história da igreja no mundo, seja referente à história da igreja do Brasil, seja referente à história e às questões eclesiológicas da sua denominação, do seu grupo eclesial. Bom, normalmente o conceito que se tem imaginariamente no universo evangelical e protestante brasileiro é esse que vocês encontram, por exemplo, nessa música muito conhecida dessa cantora evangélica, que diz o seguinte, vou botar aqui um trechinho para nós entrarmos em nossas concatenações. Eu tenho um amor muito grande por essa canção, porque ela toca no meu coração. Eu queria que todos vocês também sentissem a presença de Deus aqui neste lugar, louvando a Senhor comigo. Eu quero ouvir a voz de vocês. Igreja pequena. Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora, vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. Quando chego lá no lugar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofrendo. Bom, a ideia que se tem no imaginário evangelical protestante ou mesmo católico brasileiro é que igreja seria templo, denominação, é mais identificado com a questão da pessoa jurídica do que com a pessoa física. Mas, enfim, qual é a primeira vez que se encontra nas Escrituras Sagradas o termo igreja? Bom, aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim, essa é a primeira vez que aparece nas Escrituras Sagradas e usada justamente pelo Senhor Jesus Cristo o termo igreja. E diz ele o seguinte, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Independente do conteúdo que tem dentro desse fragmento de Bíblia, que é o versículo 18, capítulo 16 de Mateus, dentro desse fragmento é que aparece o termo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas vamos lá. Será que esse termo é inventado pelos judeus? É inventado por Jesus Cristo? É inventado por seus seguidores? Não.
Esse termo eclésia, etimologicamente, ele é formado da preposição grega ek, mais o verbo grego kalei. Ek, movimento para fora, kalei, chamar. Então, ek kalei seria chamar para fora. Mas chamar para fora do quê? Bom, na Grécia Antiga, eles tinham as suas famosas assembleias, né, de habitantes, em que os maiores de 18 anos, que já tivessem servido militarmente e que tivessem nascido de pai grego, que pertencesse àquele povo legitimamente, esses seriam os chamados cidadãos, ou mais especificamente cidadãos, dois tipos de cidadãos. Você tinha o chamado cidadão politikos. O que era o politikos? Era um indivíduo homem, né, que fazia parte da comunidade grega, e dentro dessas características que eu citei aqui rapidamente, incipientemente agora, ele participava dos problemas do seu povo, dos desafios, das festas, opinando, votando, indo contra, a favor, elegendo alguém ou angariando status para que fosse eleito para alguma função dentro do seu povo. Então, esses cidadãos que participavam dos assuntos, né, adequados e referentes ao seu povo eram chamados de cidadãos politikos. E os cidadãos que não participavam de nada, que objetivavam apenas os seus interesses próprios, não tinham interesse nos assuntos da sua comunidade, não queriam opinar, não queriam se envolver com o problema, enfim, esses eram chamados os idiotés. Então, o idiotés era um tipo de cidadão grego que não participava dos problemas e das soluções da sua comunidade, e o politikos era aquele que participava dos problemas e soluções da sua comunidade. Essas pessoas, os politikos, mesmo para os chamados idiotés, havia um tipo de reunião onde todo mundo era chamado para fora dos seus afazeres, para fora das suas residências, para fora do seu cotidiano, para que viessem para a praça pública, nas chamadas ágoras, e discutissem ali, né, essas questões referentes ao seu povo, à sua comunidade. Então, esse chamado, essa assembleia solene para se participar daquelas discussões eram chamados de ek-kalei, os chamados para fora. E que mais tarde essa palavra ela vai evoluir até se tornar a palavra igreja. Mas existe um tipo de assembleia solene mais antiga, talvez, que as eclésias gregas, que era a chamada Kaal israelita. A Kaal, existia entre os israelitas no deserto um tipo de assembleia solene, onde também todos os israelitas e mesmo estrangeiros, se lá na democracia grega só participavam indivíduos masculinos com mais de 18 anos de idade, que tivessem se apresentado a serviço militar e não tivesse nenhum problema de condenação por crime, enfim, somente cidadãos gregos, na Kaal hebraica também estrangeiros participavam assistindo uma assembleia solene, os chamados para fora, Kaal, né, para discutirem não só as questões e soluções da sua comunidade, mas também a Kaal se reunia, eram chamados para fora para ouvirem os preceitos de Deus. Então você vê que quando Jesus ele vai usar esse termo igreja, ele não está inventando algo novo. Ele está querendo dizer com isso que ele vai fundar uma comunidade, ele vai criar um tipo, entre aspas, de instituição. Quando estou falando aqui instituição, não é cimento, tijolo, parede, denominação, mas ele está criando aqui algo que é único na história da humanidade, que é, entre aspas, único na história da humanidade, do céu e do inferno, que é uma comunidade de salvos. Igreja não é qualquer um. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, a estes deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, praticamente, incipientemente, nesse primeiro vídeo, quem é a igreja? Igreja, primeiramente, é pessoa física, não é pessoa jurídica, não é templo, denominação, tijolo, cimento.
É uma comunidade de pessoas que recebem a Deus como seu Senhor e único e suficiente Salvador, e justamente por isso são salvos, e passam a ter o direito de serem chamados de igreja. Basicamente, né, esse é o primeiro vídeo, é aqui que surge o termo igreja, a partir das escrituras sagradas, que a partir da cultura grega e a partir da prática já israelita durante séculos, vai se formar uma comunidade, não uma comunidade qualquer um, mas uma comunidade específica daqueles que realmente tiveram um encontro real e pessoal com Deus, recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas.